Olá, tudo bom? Estou aqui fazendo esse vídeo porque eu quero fazer um desabafo que tocou no meu coração para me fazer esse desabafo aqui. E esse desabafo vai para você que vive incentivando as pessoas a não irem para a igreja, como chama, é templo de pedra, né? Que vive falando que a igreja somos nós. Pense bem no que você está fazendo. A igreja somos nós. Você vive usando a Bíblia. Você vive usando a Bíblia para afastar as pessoas de denominações, de igrejas, de pedra, como vocês falam, como você fala. Denominação, igreja de pedra, que como vocês falam, templo de pedra, que não deve ir, que não tem que ir para templo de pedra, usando a Bíblia. Se você não quer ir, não vá. Mas olha o desserviço que você está fazendo para a humanidade fazendo isso. Se você encontrou a Deus sem precisar ir para esse templo de pedras, essas denominações de igrejas, de templo de pedras, como se fala. Se você conseguiu encontrar a Deus sem precisar ir, graças a Deus. Mas pense, nem todo mundo tem a leitura que você tem. Nem todo mundo tem o entendimento que você tem, o discernimento, a sabedoria que você tem. Nem todo mundo tem um dom da interpretação como você diz que tem. Então, muitas pessoas encontraram Deus através das pessoas desse templo de pedra, que servem nesse templo de pedra, onde tem grupos. Tem grupo para a saúde, para os hospitais, tem grupo para os presídios, tem grupo para os idosos, o Caleb, tem grupos para as crianças. Então, muitas pessoas conheceram Deus através desses templos de pedra, das pessoas que dedicam sua vida, a maior parte da sua vida, pelas pessoas nesses templos de pedra. Porque a igreja, templo de pedra, como se diz, não fica só entre quatro paredes. Existem grupos nessas denominações, nesses templos de pedras, como se dizem. E esses grupos saem das quatro paredes. Não fica só no culto. Ali eles saem para pregar o evangelho, levar a palavra de Deus a quem precisa e não consegue chegar, a não consegue conhecer Deus sozinho, chegar a Deus sozinho, como você, que incentiva as pessoas a não ir para o templo de pedra, porque nós somos membros desse templo de pedra, nós se torna o corpo de Cristo, e lá está o cabeça, que é Jesus. O corpo sem a cabeça fica sem direção, sem rumo. Então nós precisamos ser o corpo de Cristo. Nós precisamos da cabeça, do cabeça que é Jesus Cristo. Não atrapalhe as pessoas a conhecer o verdadeiro Deus. Que nem todo mundo é igual a você. Tem pessoas que precisam chegar. Eu não sei se eu posso falar isso. Eu quero dar um exemplo. O Rodolfo Abrantes. Eu já vi o testemunho dele. Então vou resumir aqui o que eu entendi. O que eu entendi é que ele jamais chegaria sozinho. Procuraria a Deus sozinho. Conhecer esse Deus que ele conhece hoje sozinho. Foi mulheres, como ele conta, umas mulheres que a esposa dele levou para fazer uma corrente de oração de 7 semanas na casa dele. Ele resistiu, saía, até que ele esqueceu de sair uma vez e elas estavam lá.
através dessas mulheres de denominações de templo de pedra, igual você fala, é que chegou até ele, mandada por Deus, para fazer ele entender o caminho e conhecer o verdadeiro caminho nesse mundo. Eram mulheres de denominações. E foi através dessas mulheres que ele conheceu Deus verdadeiramente. E hoje está aí um homem de Deus. Não sei nem se eu posso falar isso, mas estou dando esse exemplo. Para. Você está atrapalhando. Para. Você que incentiva as pessoas a não ir para a igreja. O templo de pedra, como você fala, né? Não é isso? Rapaz, depois da sua casa, nesse mundo, quando não é na sua casa, é num templo de pedra desse, onde tem Deus verdadeiramente. Que é o melhor lugar nesse mundo para se estar. Depois da sua casa. É neste lugar, é o melhor lugar desse mundo para se estar reunido com as pessoas. Claro, todo lugar, até na sua família, na sua parentela, entre os seus familiares, até debaixo do seu teto, pode ter pessoas contrárias à fé em Cristo, que estão ali atrapalhando. Qualquer lugar tem pessoas que atrapalham. E, na minha opinião, você que incentiva as pessoas a não irem para a igreja, que não precisa ir para a igreja. Todo lugar tem. Mas, em geral, 80% são pessoas que se entregaram a Deus, que estão ali para ajudar o ser humano e dizem: pastor tem que trabalhar. Na minha opinião, imagine uma alma precisando, aflita. Onde está o pastor? De CLT, trabalhando para o incrédulo. E a alma, às vezes, não pode esperar. Então, aquelas denominações que ficam abertas de manhã até de noite, se você chegar lá, tem um obreiro, tem um pastor para lhe ouvir. E às vezes o tempo pode ser crucial na vida de uma pessoa. A pessoa está com um pensamento de que precisa de uma orientação, de alguém que sabe ensinar o caminho para ela conhecer Deus. E ela está ali. Essas igrejas têm o meu respeito, que ficam abertas. Tem pastores que dedicam sua vida a levar a palavra de Deus, a ensinar, a levar o conhecimento, o caminho para as pessoas chegarem a conhecer Deus de fato, de verdade. Então, às vezes elas chegam na igreja, esses pastores chegam na igreja 6, às vezes o primeiro culto é 7h30, chegam 6, 5 horas antes do primeiro culto, estão ali de 6 ou 5 da manhã e só vai embora às vezes 10, 11 horas da noite. Tem meu respeito pelas almas, com as portas abertas, tendo culto ou não, estão ali. Como um dia eu precisei de uma porta dessa aberta, e eu encontrei. Para quem não sabe, estava sendo muito atacado pelo mal. Eu comecei a orar, ler a Bíblia, e Deus me mandou pessoas de uma denominação que eu creio que Deus, ali você encontra Deus. Não vem o caso eu falar aqui, porque isso é outro vídeo. Mas foi através dessas pessoas que Deus ouviu minha oração e enviou elas a mim para me convidar. Depois que eu comecei a participar desse ambiente, eu só cresci.
conhecer cada vez mais Deus. Então, você está atrapalhando. Você que incentiva as pessoas a não irem para a igreja. Você está atrapalhando. Para que está feio. E está usando a palavra de Deus para isso. Para de atrapalhar. Já tem pessoas demais atrapalhando. Então é muito importante congregar. Falando do dízimo também. O dízimo é para ser dado com alegria. Devolvido com alegria. Muitos condenam devolver o dízimo, os 10%. Mas o dízimo tem que entender que o dízimo tem que ser dado. O dízimo é para sustentar o evangelho, a obra de Deus e os necessitados. E é para ser dado com alegria, é para ser devolvido com alegria. Tem muitas pessoas criticando a devolução do dízimo, usando a palavra de Deus. Vê, com culto ou não, o que a obra faz, os frutos. Tem os grupos, as pessoas que não conseguem chegar onde encontra Deus. Deus envia os seus ali, daquelas denominações que tem os seus grupos, para ir até as pessoas, para mostrar o caminho para ela chegar até Deus. Muitos não conseguem chegar sozinhos. Mas respeito. Não é respeito com os homens e mulheres de Deus que estão dedicando a sua vida numa denominação onde tem Deus de verdade ali, onde você encontra Deus de verdade ali, saindo no mundo afora para levar Deus a quem não consegue chegar até Ele ainda, aos fracos, aos necessitados. Mas respeito. Você está atrapalhando. Você que incentiva as pessoas a não irem para a igreja, a não congregar, você está atrapalhando. Essa é a minha opinião. E usando a palavra de Deus, só quem precisou de uma porta daquela aberta, de segunda a domingo, é que sabe quantas vidas estão nas mãos de Deus hoje, por causa dessas portas abertas. Esses pastores dedicando sua vida no templo de pedra, igual você está